Você nunca deveria ter ouvido esta história. Não ao ar livre, não à luz do dia. Ela foi feita para ficar enterrada na poeira vermelha do sertão de Minas Gerais, escondida atrás de retratos de família polidos e documentos cuidadosamente falsificados. Mas esta noite eu vou contar o que os registros sussurraram, o que as genealogias ocultaram e o que um homem viajante descobriu no verão de 1885. Tudo começa com uma maleta de couro carregada para o Vale do Cedro, em Minas Gerais, por Joaquim Henrique, um homem que achava que estava perseguindo nomes, mas em vez disso desenterrou uma linhagem tão doente, tão precisa em sua crueldade, que reescreveu o que pensávamos ser capaz a natureza humana. Imagine isso, um vale com 400 almas, emoldurado por penhascos vermelhos e mato infinito, onde a vida era dura, mas a esperança ainda respirava em cada fazenda. E no centro de tudo erguia-se a fazenda Monte Belo, 3.000 hectares de ordem cultivada contra a selvageria, uma mansão de arenito que se erguia como uma fortaleza da civilização, jardins manicuros com perfeição antinatural, cercas retas como mandamentos, árvores frutíferas importadas vergadas com riqueza, que nenhuma família do interior deveria possuir. Para o povo do Vale do Cedro, os Ferreiras eram nobreza em exílio. Seu patriarca de cabelos prateados, Augusto, uma relíquia de linhagens inglesas. Sua esposa, Elisa Lana, uma figura de caridade e refinamento. Seus filhos e netos, bonitos, realizados, intocáveis, eram tidos como modelos do que a família humana poderia ser. Mas você e eu sabemos melhor. A perfeição é a máscara que a corrupção usa quando precisa ser adorada. Henrique sentou-se no escritório deles naquele fevereiro, e enquanto a luz do fogo dançava pelos quadros dourados e livros importados, ele começou a notar algo. Algo pequeno, mas mortal. A genealogia que Augusto colocou diante dele parecia perfeita, perfeita demais. Selos de paróquias em Yorkshire que continham erros que nenhuma paróquia real cometeria, traços de tinta ao longo de um século que pareciam feitos pela mesma mão, como se o tempo em si não os tivesse tocado. E por trás da cortesia polida de Augusto Ferreira, havia outra presença, fria, calculadora, predatória. O tipo de presença que você sente quando o homem à sua frente não está apenas falando, mas dissecando você com os olhos, sondando suas fraquezas. Esta é a parte que a cidade nunca viu. Eles viam eventos de caridade, jantares elegantes e colheitas prósperas, mas o que não viam eram os padrões. O comerciante em São Paulo que morreu repentinamente após recusar a oferta de Augusto. O fazendeiro no Rio Grande do Sul, cujo cavalo o derrubou depois que uma ponte foi enfraquecida. As viúvas que vendiam terras por centavos após os maridos desabarem sem motivo. Sim, eu disse Flores, não Ferreira, porque essa é a primeira verdade proibida que Henrique desenterrou. Essa linhagem havia usado mais nomes do que um, trocando identidades como cobras trocam de pele cada vez, deixando para trás túmulos, dívidas e vidas arruinadas. Eles não eram descendentes de nobreza, eram descendentes de sobrevivência calculada. Você deve entender que isso não era crueldade aleatória. Era método, uma herança genética não de bondade ou compaixão, mas de estratégia e predação. 3 gerações de crianças treinadas como soldados, ensinadas não apenas a ler ou escrever, mas a avaliar, manipular, calcular o momento exato em que a desgraça de um rival traria o maior lucro à família. E aqui está o abismo que você deve encarar. Quando a crueldade é ensinada, ela pode ser desaprendida. Mas quando a crueldade é criada, quando é nutrida não como um defeito, mas como um tesouro familiar, ela se torna algo mais. Torna-se um sistema de sangue. Torna-se uma dinastia de predadores. A cidade achava que os Ferreiras eram abençoados porque a tragédia nunca os tocava. Mas olhe de perto e você verá a verdade. A tragédia tocava todos os outros. Seus vizinhos perdiam filhos. Seus competidores perdiam terras. Seus rivais perdiam vidas. E toda vez os Ferreiras ganhavam. O padrão era preciso demais para ser acidente, consistente demais para ser destino. Era a arquitetura silenciosa da dominação, uma mão invisível guiando o vale para a submissão, enquanto os Ferreiras sorriam de sua alta fazenda. Henrique deveria ter ido embora naquela primeira noite, no momento em que notou os 2 documentos perfeitos, o comportamento controlado demais, a fortuna previsível demais. Mas ele ficou. Ficou porque acreditava em evidências, em provas, no peso de registros oficiais. O que ele não percebeu era que, ao sentar-se naquele escritório bebendo o conhaque importado deles, ele já havia entrado na teia deles. Ele não era mais um investigador, era presa sendo examinada por caçadores. E o que ele descobriu em seguida mostraria que os Ferreiras não eram apenas uma família com hábitos sombrios. Eram algo muito mais antigo.
muito mais perigoso. Um experimento levado adiante através de gerações, escondido à vista de todos, até que uma maleta de documentos ameaçasse desmascará-lo. Quando Henrique se levantou na manhã seguinte, o orvalho na janela ainda não havia derretido, embora o sol já estivesse na metade do céu. Ele notou primeiro a perturbação em sua maleta, papéis embaralhados, selos descolados, sua ordem meticulosa desfeita por mãos estranhas. Nada estava faltando, e isso era o problema. Quem quer que tivesse revistado suas coisas não estava procurando roubar, estava procurando medir. Medir o quanto da máscara deles ele já havia arrancado. Foi nesse momento que ele percebeu que não era apenas um hóspede no Vale do Cedro. Estava sob vigilância. Toda palavra, todo passo, todo olhar seria pesado e devolvido à cabeça da mesa dos Ferreiras. Ele estava vivendo dentro do experimento deles. Naquela noite ele foi convocado novamente, não convidado, mas convocado para a fazenda dos Ferreiras. O jantar se desenrolou como um ritual. Prata polida, vinhos importados, risadas ensaiadas como linhas de uma peça. No entanto, por baixo corria algo antinatural. Uma rigidez em seus gestos, uma precisão em suas conversas. Crianças que falavam com a pose guardada de diplomatas em vez da ingenuidade da juventude. E quando a tragédia era mencionada, vizinhos perdidos, rivais enterrados, não era luto que cruzava seus rostos, era algo mais frio, uma avaliação, como se toda a desgraça no vale fosse nada mais que uma peça de xadrez removida do tabuleiro. Os gêmeos, Augusto Filho e Vitória, eram os mais inquietantes. Com 17 anos, eles se portavam com uma autoconsciência que nenhuma criança deveria possuir. Suas palavras vinham medidas, calculadas, cada frase afiada, como se destinadas a testar Henrique. Quando a dificuldade de uma viúva foi mencionada, Vitória respondeu, não com pena, mas com julgamento. Que infortúnio ele se provou tão inadequado às demandas da vida. Sua voz não carregava malícia, apenas análise, fria, clínica, distante, o tipo de voz que não vê seres humanos, mas espécimes. Foi então que Henrique começou a entender. Isso não era sobre documentos falsificados ou uma linhagem nobre falsa. Era sobre algo criado, um segredo embutido no sangue. As crianças da família não se comportavam como crianças porque nunca foram tratadas como crianças. Elas eram cultivadas como plantações, treinadas como armas, e por trás de seu polimento jazia algo herdado, uma ausência de empatia tão completa que quase parecia uma mutação. Pense no que isso significa. A maioria das famílias passa adiante heranças, histórias, talvez um ofício. Os Ferreiras passavam adiante crueldade. Eles a refinavam, a destilavam, selecionavam por ela através de gerações como se criassem uma raça particular de animal. E funcionava. Seu sucesso, sua imunidade antinatural à tragédia, sua dominação no Vale do Cedro, tudo isso não era bênção divina. Era engenharia. Os Ferreiras haviam se transformado em uma dinastia de predadores, e sua maior mentira era convencer todos os outros de que era simplesmente boa sorte. Naquela noite, quando Augusto Ferreira serviu conhaque a Henrique e falou das realidades da vida no interior, a máscara escorregou ainda mais. Algumas famílias sobrevivem, ele disse, e algumas prosperam. A diferença, Sr. Henrique, não está na moral, mas na adaptabilidade. É preciso estar preparado para dobrar a verdade, dobrar as pessoas, dobrar o mundo em si. Ele girou o líquido âmbar em seu copo, e a luz do fogo captou o brilho frio em seus olhos. Não era a filosofia de um fazendeiro, era a doutrina de um predador. Na manhã seguinte, uma mensagem aguardava Henrique na pensão. Sua mãe, doente no Rio de Janeiro, o chamava. Ele quase riu ao ler. Sua mãe estava saudável. Sua última carta era de dias atrás. Sua caligrafia vibrante. Isso era uma fabricação. E a velocidade dela, a eficiência com que os Ferreiras a produziram e entregaram, o abalou mais do que a mentira em si. Não era intimidação desajeitada, era precisa coordenada. Provava o que ele já temia. A família Ferreira não estava apenas o vigiando. Eles já haviam colocado as mãos dentro de sua vida, como se fosse argila a ser moldada. Henrique não foi embora. Em vez disso, ele fingiu. Anunciou sua partida. Simulou pânico pela saúde de sua mãe e se esgueirou, não para o leste, mas para o sul, para a sede do município. Lá, entre os livros razão inalterados de escrituras de terras e registros de imigração, a verdade começou a vazar. Os Ferreiras não haviam sido Ferreiras de todo. Eram Flores. Antes disso, Fonseca. Nomes usados como disfarces, descartados sempre que o passado ficava pesado demais com corpos e suspeitas. Cada vez que se mudavam, o mesmo padrão se repetia. Fortuna repentina, rivais desaparecidos, mortes inexplicadas.
São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia. Onde quer que se instalassem, oportunidades se abriam diante deles como uma ferida, e atrás deles ficava um rastro de acidentes precisos demais para serem acaso. Um xerife da Bahia se lembrava bem deles. Eles não eram comuns, ele disse a Henrique décadas depois. Olhavam para as pessoas do jeito que um açougueiro olha para o gado, avaliando peso, tamanho, utilidade. Não faziam apenas negócios, orquestravam. Todo homem, toda mulher, toda criança ao redor deles era ou um peão ou uma ameaça. E ameaças nunca duravam muito. Esse era o segredo genético da família. Não loucura, não doença, mas design. Uma herança de frieza passada com tanto cuidado quanto riqueza. Um terreno fértil para predadores humanos disfarçados de pioneiros. E enquanto Henrique montava esses registros, ele percebeu algo que transformou seu estômago em gelo. Os Ferreiras não eram únicos. Eram bem-sucedidos. Quantas outras famílias cobertas de respeitabilidade carregavam a mesma herança? Quantas dinastias elogiadas em livros de história construíram fortunas com criação seletiva, não por força ou beleza, mas por controle, impiedade e poder? Isso não era a história de uma família. Era um modelo, um plano de dominação que ainda ecoa em instituições hoje. O xerife Tomás Braga estava aposentado há quase 3 décadas, quando Henrique o encontrou em uma taberna enfumaçada na periferia do Rio de Janeiro. Seu cabelo era branco, suas mãos tremiam, mas seus olhos carregavam a nitidez assombrada de um homem que havia visto o cerne de algo indizível. Quando Henrique colocou o nome FS sobre a mesa, a mão de Braga congelou a meio caminho do copo. Lentamente ele o abaixou, se inclinou e sussurrou. Eu rezei para nunca ouvir esse nome de novo. O que se seguiu não foi uma simples lembrança. Foi uma confissão, como se o peso de seu silêncio o tivesse roído por anos. Ele contou a Henrique como, nos anos 1820 e 1830, a família Fonseca chegou à sua cidade na Bahia com sorrisos, riqueza e promessas de prosperidade. Compraram terras, abriram negócios e se inseriram em toda a esfera de influência. Mas então os acidentes começaram. Um sócio em um de seus empreendimentos se afogou em águas rasas, embora fosse conhecido como nadador forte. Outro competidor adoeceu com uma febre que não se espalhou para ninguém mais. Um banqueiro, após recusar o empréstimo deles, foi encontrado enforcado em seu celeiro, considerado suicídio, embora suas contas não mostrassem sinais de problema. Toda vez Braga sussurrou, sua voz tensa com raiva antiga. Os Fonseca saíam mais ricos, mais fortes, intocáveis, e a cidade continuava dizendo as mesmas palavras. Azar. Mas não era azar, era seleção. Braga descreveu as crianças deles com desconforto. Elas não brincavam, não riam, observavam, sempre observando como pequenos espelhos refletindo as fraquezas de todos ao redor. E quando falavam era como se estivessem ensaiando, praticando como controlar. Um menino de 12 anos uma vez me disse, xerife, você deveria ter cuidado. Pessoas que se opõem a nós nunca ficam por muito tempo. Braga balançou a cabeça. Uma criança não deveria ter palavras assim. O xerife aposentado contou um incidente que ainda gelava seu sangue. Uma professora respeitada chamada Margarida Dalila havia começado a falar abertamente contra a família Fonseca, alertando os moradores que seu sucesso custava caro demais. Semanas depois, sua pequena escola pegou fogo no meio da noite. Dalila e 3 órfãos sob seus cuidados ficaram presos dentro. O fogo os consumiu antes que os vizinhos acordassem com a fumaça. Nenhuma evidência ligava os Fonseca diretamente. No entanto, no dia seguinte, Augusto Fonseca, um ancestral do patriarca dos chamados Ferreiras, se apresentou e ofereceu financiar uma nova escola. Ele insistiu em selecionar os professores. A partir daquele momento, toda criança naquela cidade cresceu sob a instrução dos Fonseca, suas mentes moldadas pela mão da família. Isso não era apenas ganância! Braga sibilou, sua voz falhando. Era criação, uma poda cuidadosa de cada geração. Eles selecionavam parceiros não por amor, mas por qualidades, inteligência, resiliência, frieza. Construíam a si mesmos como uma arma. Henrique ouviu e no testemunho de Braga ele ouviu algo maior que a crueldade de uma família. Ouviu o eco fraco de sistemas, dinastias, aristocracias, até instituições modernas que poderiam ter seguido a mesma fórmula. Um pensamento o atingiu. Se os Ferreiras não eram isolados, se outros como eles existiam, então a humanidade em si havia sido moldada em parte por esses predadores de sangue. Mas o xerife não havia terminado. Ele se inclinou mais perto, olhos úmidos, voz mal acima de um sussurro. Há uma coisa que você precisa entender. Eles não eliminam apenas ameaças, eles as convertem. Eu vi com meus próprios olhos. Um homem que era inimigo deles em um ano, no ano seguinte era seu aliado mais próximo. Ele andava diferente, falava diferente. Era como se o tivessem quebrado e reconstruído. Não sei como, se por chantagem, veneno ou algo pior.
Mas quando os Fonseca queriam alguém em seu rebanho, não matavam apenas, reprogramavam. Isso é o que os torna imparáveis. Essas palavras se alojaram fundo na mente de Henrique porque, no Vale do Cedro, ele havia visto isso também. Vizinhos outrora orgulhosos, independentes, agora silenciosos, deferentes. Seus espíritos diminuídos na presença da fazenda dos Ferreiras. Não era apenas medo. Era submissão engenhada com ferramentas invisíveis. Controle psicológico tão efetivo que parecia criado em seus próprios maneirismos. Agora a maleta que Henrique carregava parecia mais pesada. Não estava preenchida apenas com genealogias forjadas e selos fraudulentos. Estava cheia de revelações que poderiam desfazer muito mais que um caso de herança na Bahia. Ameaçava expor uma metodologia antiga de poder, uma ainda em movimento. E isso significava apenas uma coisa. Se os Ferreira suspeitassem o quanto ele sabia, sua vida seria medida não em anos, mas em horas. Naquela noite, na luz tremeluzente de seu quarto alugado, Henrique olhou para os documentos e o testemunho trêmulo de Braga ecoou em sua mente. Ele não estava mais perseguindo uma fraude. Estava encarando o abismo de uma família que havia armado o sangue em si, uma dinastia que usava máscaras de refinamento enquanto praticava engenharia geracional de crueldade. E a verdade mais perturbadora não era que os Ferreiras existiam, era que prosperavam, porque o mundo, conscientemente ou não, recompensa predadores quando eles usam a máscara certa. E aqui é onde você, que escuta agora, deve pausar. Pergunte a si mesmo, quantas dinastias celebradas em seus livros de história, quantos nomes esculpidos em mármore nasceram não de brilho ou virtude, mas dessa mesma seleção secreta? Quanto do que você chama de civilização foi construído não por santos, mas por predadores com luvas de seda? Os Ferreiras não eram uma anomalia, eram um espelho. Medo, dívida, favor, vergonha, todos ferramentas manejadas com elegância. Uma noite, enquanto examinava livros-razão do tribunal à luz fraca de uma lâmpada a óleo, Henrique descobriu um detalhe arrepiante enterrado em registros de propriedades. Em menos de 30 anos, os Ferreiras haviam adquirido quase 1/3 das terras férteis do Vale do Cedro. No entanto, nenhuma vez compraram pelo preço cheio. Toda a aquisição era resultado de desgraça, uma morte, um acidente, uma doença. E em cada caso a família estava posicionada perfeitamente para entrar e reivindicar o que restava. Era consistente demais para ser sorte. Era design. E aqui reside o terror mais profundo. Isso não era uma tática familiar isolada. Era um método mais antigo que o Vale em si. Controle através de herança, expansão através de tragédia. Riqueza construída não por acaso, mas por engenharia de desgraças até que a família sozinha permanecesse de pé. Henrique se recostou dos registros, o peso da realização pressionando nele como pedra. A família Ferreira não era simplesmente corrupta. Não eram meros mentirosos sobre sua linhagem nobre. Eram arquitetos do destino, construindo um futuro no qual apenas sua linhagem prosperava. E o povo da cidade, seja por medo, dependência ou vontade quebrada, havia se tornado participantes de sua própria dominação. Mas o que enviou o calafrio mais profundo através de Henrique foi isso. Em todas as suas entrevistas, em todas as suas buscas, ele nunca encontrou um único ato de rebelião que durasse. Todo desafiador era absorvido, quebrado ou apagado. A resistência não era esmagada, era dissolvida, como se o Vale em si conspirasse para alimentar o legado dos Ferreiras. Agora Henrique sabia o perigo em que estava. Sua maleta de documentos não era apenas evidência de fraude. Era dinamite em forma de papel, uma ameaça a uma dinastia que havia aperfeiçoado a sobrevivência através de gerações. E enquanto ele fechava seu diário naquela noite, um pensamento se gravou em sua mente. Se eles descobrirem o quanto eu sei, eu não sairei vivo do Vale do Cedro. A fachada de refinamento começou a rachar na noite em que Henrique ficou mais tempo que o usual na fazenda Montebello. O jantar havia terminado, a prata removida, e a família se retirou para o salão. Uma câmara forrada com cortinas de veludo e retratos que pairavam como juízes silenciosos. Ele esperava conversa educada, talvez música tocada pela geração mais jovem. Em vez disso, tropeçou em algo mais, uma lição. O patriarca Augusto sentou-se em uma cadeira de encosto alto como um trono. Diante dele, os gêmeos, Augusto Filho e Vitória, estavam de pé com postura perfeita, mãos cruzadas. Seu pai falou no mesmo tom calmo que usava para sermões de domingo, mas o assunto de suas palavras gelou o sangue de Henrique. Fraqueza, Augusto disse, girando seu conhaque, é o maior contágio. Você deve reconhecê-la instantaneamente e removê-la de sua esfera. Se um homem não pode servi-lo, então ele deve servir como exemplo. Ele gesticulou para seu filho Teodoro, que deu um passo à frente e colocou um livro-razão sobre a mesa. Ele continha nomes, vizinhos, comerciantes, até o bispo local,
ao lado de colunas de anotações, dívidas devidas, disputas resolvidas, escândalos escondidos. Cada entrada lia como um diagnóstico de vulnerabilidade. Esses, Teodoro explicou, são os pontos de pressão. Aplique-os e o sujeito se dobra. Ignore-os e eles podem se levantar contra nós. Vitória, com apenas 17 anos, leu uma entrada em voz alta. Sua voz carregava a clareza de alguém recitando poesia. Senhora Jardim, 3 filhos, 2 mortos de febre, marido instável, pressão financeira, facilmente persuadida por caridade, maleável com simpatia, não uma ameaça. Ela virou a página com compostura arrepiante demais para uma criança. Então Augusto Filho seguiu, seu tom ainda mais frio. Senhor Valdo recusa vender sua terra. Vontade forte, mas filha está doente, dependente de remédios de Belo Horizonte. Intercepte o suprimento. Espere 2 semanas. Ele cederá. Não era especulação, era instrução. Uma transmissão geracional de crueldade codificada em livros razão e falada em voz alta, tão naturalmente quanto orações. Henrique percebeu naquele momento que esse era o segredo por trás da dinastia dos Ferreiras. Não sorte, não bênção divina, nem mesmo mera violência. Era educação. Desde o berço, suas crianças eram ensinadas a ver todo ser humano como recurso, obstáculo ou fraqueza a ser explorada. Elas memorizavam dívidas, doenças, lutos privados. Praticavam falar sem emoção. Praticavam ouvir por alavancagem. Praticavam remover a pena até que a manipulação parecesse tão comum quanto respirar. Essa era sua herança, não terras, não riqueza, mas o treinamento sistemático de predadores. Henrique observou, sua garganta seca enquanto Marcos, o filho mais novo de Augusto, posou uma hipotética para as crianças. Imagine um comerciante rival crescendo popular demais no vale. Como procederiam? Vitória respondeu primeiro, seus olhos afiados com cálculo. Compre influência de seus credores. Espalhe sussurros sobre sua falta de confiabilidade. Incentive sua esposa a duvidar dele. Isole-o. Então ofereça parceria uma vez que sua reputação desabe. Excelente, Marcos respondeu sorrindo fracamente. Então Augusto Filho tomou sua vez. Se ele resistir, escale. Acidentes acontecem. Sua carroça capota na estrada da montanha. Ele sofre uma lesão. A família implorará por alívio. E nós, misericordiosos como sempre, o estenderemos mais em nossos termos. O salão se encheu de acenos de aprovação, como se as crianças tivessem recitado a escritura corretamente. Henrique sentiu náusea subindo, mas forçou seu rosto a uma máscara de neutralidade educada. Se suspeitassem repulsa, ele seria marcado. Então ele sorriu fracamente, mesmo enquanto percebia que estava assistindo à maquinaria do poder geracional girando diante de seus olhos. Aquela noite de volta à pensão, ele escreveu em seu diário: essa família não apenas sobrevive, eles fabricam sobrevivência. São arquitetos do controle. Suas crianças não são criadas, são forjadas. E sua crueldade não é acidente. É currículo. Mas então ele escreveu algo mais sombrio, algo que o roeria por muito tempo depois. Se a crueldade pode ser ensinada e a empatia apagada, então o que chamamos de moralidade pode não ser natural de todo. Talvez a civilização em si tenha sido moldada por famílias que passaram adiante, dominação do jeito que outras passam adiante, escritura ou ofício. O pensamento o assombrava. Quanto do mundo foi construído não por sonhadores ou heróis, mas por dinastias que treinavam suas crianças a ver homens como ferramentas e tragédias como degraus. Os Ferreiras eram simplesmente um fio exposto em uma tapeçaria muito maior. E aqui é onde eu devo me voltar para você, o ouvinte. Pergunte a si mesmo, quantas das famílias que dominam política, finanças ou império hoje herdaram algo muito semelhante a isso? Não apenas riqueza, não apenas conexões, mas uma ausência profunda de empatia refinada, através de gerações até que a dominação pareça destino. Os Ferreiras não eram aberrações, eram revelações, prova de que a crueldade pode ser escrita em uma linhagem tão cuidadosamente quanto tinta no pergaminho. E Henrique, apertando sua maleta, entendia o que isso significava para ele. Ele não estava mais investigando uma fraude, estava invadindo a escritura viva de uma dinastia, e invasores no Vale do Cedro nunca saíam livres. Agora Henrique entendia demais e os Ferreiras sentiam isso. Eles eram predadores criados para detectar fraqueza, e sua cautela, suas pausas, seus olhos desviantes haviam traído que ele não era mais apenas um hóspede em seu vale. Era um risco. A partir daquele ponto, o Vale do Cedro em si parecia se voltar contra ele. Começou com sussurros. A viúva da pensão, Senhora Pereira, que outrora o saudava calorosamente, agora evitava seu olhar. O ferreiro,
Um homem com quem ele havia falado dias antes de repente fechou sua loja quando Henrique se aproximou. Até as crianças, geralmente ávidas por conversa com estranhos, olhavam para ele com silêncio cauteloso, quase ensaiado. A comunidade inteira estava se apertando como uma forca. Ele sabia de quem era a mão que puxava a corda. Uma noite, enquanto voltava do tribunal com sua maleta pesada ao lado, um menino de não mais de 10 anos se aproximou dele. Seu rosto era pálido, seus olhos vazios, e em uma voz estável demais para sua idade ele sussurrou: "Eles sabem que você viu demais. Você deveria ir embora antes do domingo." Então o menino virou e desapareceu no beco. Ir embora antes do domingo. Essa frase repetia em sua mente sem parar. O que estava planejado para o domingo? Uma reunião na igreja, um encontro comunitário, ou algo mais sombrio, uma desgraça orquestrada projetada para removê-lo do jeito que outros haviam sido apagados. Naquela noite o sono não trouxe alívio. Ele ficou acordado, olhando para as vigas do teto, quando ouviu o rangido mais fraco de madeira perto de sua janela. Levantando-se silenciosamente, ele pegou o revólver que mantinha debaixo de seu manto de viagem. Lentamente e com cuidado, ele puxou a cortina. E lá, de pé ao luar fora de sua janela, estava Vitória Ferreira, 17 anos, seu vestido de noite branco brilhando fracamente à luz prateada. Ela não se assustou ao ser vista. Apenas sorriu, frio e deliberado, antes de colocar um dedo nos lábios e desaparecer nas sombras. Não era uma ameaça, era uma mensagem. "Nós sabemos onde você dorme." Na manhã seguinte, ele encontrou sua maleta movida novamente. Não roubada, não revirada, movida. Seus papéis rearranjados de um jeito que zombava de suas tentativas de sigilo. Eles estavam mostrando a ele a extensão de seu alcance. Não só podiam acessar seus registros, como podiam entrar em seu espaço privado, na frágil ilusão de sua segurança. Era guerra psicológica jogada com elegância, mas os Ferreiras não haviam terminado. Naquela noite ele foi convidado, comandado, a comparecer a outro jantar na fazenda. Ele considerou recusar, mas recusa o marcaria abertamente. E assim ele foi, vestido com seu casaco simples de viagem, carregando o peso de sua maleta como um escudo. O jantar estava mais quieto que o usual, a conversa mais afiada, mais apontada. Em um momento, Augusto se inclinou pela mesa, seu cabelo prateado captando a luz da lâmpada. "Senhor Henrique", ele disse suavemente, "um homem de inteligência como você entende que a verdade nem sempre é o que parece. Registros podem enganar, circunstâncias podem iludir. O que importa não é a verdade em si, mas quem controla a narrativa dela." Então Teodoro falou, sua voz calma, precisa. "A história de nossa família é escrita em força, sobrevivência e prosperidade. Essa é a verdade que as pessoas acreditam. Essa é a verdade que importa. Você não concorda?" Todo o olho na mesa estava nele, o olhar calculador do patriarca, o sorriso serpentino de Vitória, o olhar frio e sem piscar de Augusto Filho. Naquele momento ele percebeu que o jantar não era sobre comida ou companheirismo. Era um teste. Eles estavam sondando por fraqueza, medindo o quanto ele havia descoberto, decidindo se ele podia ser quebrado ou devia ser apagado. Ele forçou um sorriso, fingiu concordância, ergueu seu copo e rezou para que sua mão trêmula não o traísse. Uma reflexão do motor escondido por trás da história humana, a passagem deliberada e cuidadosa de dominação. E uma vez que você vê, não pode desver. Quanto mais Henrique cavava, mais o Vale do Cedro começava a se assemelhar a um palco construído para a performance dos Ferreiras, uma comunidade onde toda vida e morte era tecida no roteiro da família. Na superfície, a cidade ainda fervilhava com campos de trigo, comércio de gado, sermões de domingo e risadas no pátio da igreja. Mas por trás daquela fachada, padrões de desaparecimento e tragédia repentina traçavam um mapa que apontava sempre de volta à fazenda na colina. O primeiro caso que Henrique documentou foi um fazendeiro chamado Samuel Caldeira. Forte, respeitado e teimoso, Caldeira havia se recusado a vender uma porção de sua terra que fazia fronteira com a propriedade dos Ferreiras. Testemunhas o viram pela última vez cavalgando para inspecionar seu gado, uma noite no final do outono. Pela manhã, seu cavalo retornou sozinho à sela rasgada, os flancos espumando de pânico. Dias depois, encontraram o corpo de Caldeira quebrado no fundo de um barranco. Oficialmente foi considerado um acidente de montaria, mas os locais sussurravam que o caminho que ele havia percorrido toda a vida era seguro, familiar e longe do barranco onde morreu. No próximo encontro na igreja, Henrique notou como Augusto Ferreira ofereceu condolências com graça solene.
enquanto Teodoro, seu filho mais velho, finalizava a compra da terra da viúva de Caldeira por uma fração de seu valor. E entre a congregação nenhuma voz ousou questionar. O segundo caso foi uma costureira, Clara Direito, que havia se aproximado de Isabela Ferreira, a filha. Clara era simples, trabalhadora, sem família própria, e havia começado a confidenciar a amigos que suspeitava algo estranho na casa que servia. Ela falava de conversas estranhas que ouvia, sussurros sobre desgraças calculadas e remoção de obstáculos. Dias depois, Clara desapareceu. Nenhum corpo, nenhum adeus, apenas ausência. Seus poucos pertences foram encontrados dobrados ordenadamente em sua pequena cabana, como se ela tivesse se preparado para partir. Os Ferreiras alegaram que ela havia fugido. No entanto, Henrique anotou em seu diário que Clara havia costurado novas cortinas para sua casa recentemente, um detalhe inconsistente com uma mulher planejando ir embora. O terceiro caso o inquietou mais. Crianças. Em 1884, 2 meninos jovens de uma fazenda próxima foram encontrados afogados na vala de irrigação que corria ao longo da fazenda dos Ferreiras. A vala era rasa demais para um acidente a menos que alguém os tivesse pressionado para baixo, segurado sob a superfície até que seus pulmões pequenos falhassem. Seus pais enlutados receberam uma soma generosa de dinheiro de Marcos Ferreira, que insistiu que era apenas certo aliviar seu fardo. Eles se mudaram em semanas. Nenhuma acusação foi falada em voz alta. Aqui o padrão cristalizou diante dos olhos de Henrique, um ciclo de eliminação, aquisição e silêncio. Aqueles que se opunham aos Ferreiras perdiam vidas, terras ou dignidade. Aqueles que suspeitavam demais desapareciam. Aqueles que sofriam eram compensados o suficiente para sumirem em silêncio. E toda vez a família apertava seu controle sobre o Vale do Cedro. Mas o que perturbava Henrique mais não era apenas o que os Ferreiras faziam, mas como faziam. Precisão fria, controle psicológico, a maneira como semeavam medo tão sutilmente que ninguém ousava resistir. Na igreja, vizinhos baixavam os olhos quando os Ferreiras entravam. No mercado, famílias falavam com cuidado, pesando cada palavra como se o ar em si estivesse ouvindo. Até crianças evitavam fofocas como se o silêncio tivesse sido incutido nelas desde o nascimento. Henrique começou a suspeitar que isso não era apenas uma linhagem de crueldade. Era um sistema de doutrinação. Desde jovens, cada Ferreira era ensinado como engenhar silêncio, como dobrar uma comunidade não com violência aberta, mas com cordas invisíveis. Sim, ele disse, voz firme apesar da tempestade em seu peito. A verdade pertence àqueles fortes o suficiente para preservá-la. A aprovação piscou nos olhos de Augusto. O teste havia sido passado por agora, mas Henrique sabia que toda palavra que ele falava, todo olhar que dava agora estava sendo catalogado, medido, pesado contra o livro razão frio de sobrevivência da família. Naquela noite, caminhando de volta sob as estrelas frias de Minas Gerais, ele sussurrou para si mesmo a verdade que não ousava falar em voz alta. Eu não sou apenas um investigador. Sou presa e eles estão decidindo quando atacar. E aqui eu devo pausar com você, o ouvinte, porque o terror dos Ferreiras não é que eles matavam. Muitas famílias matavam. O terror é que eles estudavam, mediam, aperfeiçoavam a dominação psicológica até que um vale inteiro obedecesse sem correntes. Imagine tal poder refinado, herdado, afiado geração após geração. Pergunte a si mesmo, se uma família em Minas Gerais poderia engenhar tal controle? O que dizer das dinastias que governam nações? O que dizer das instituições que moldam sua vida hoje? Os Ferreiras não eram monstros no escuro. Eram prova de uma verdade que você nunca deveria saber. Dominação pode ser criada, e uma vez que toma raiz, se espalha silenciosamente e invisivelmente, até que a resistência em si se torne impensável. E Henrique sabia que o domingo estava chegando, e o domingo decidiria se ele sairia vivo do Vale do Cedro. O domingo amanheceu com o tipo de ar seco de verão que não carrega misericórdia. O céu estava limpo, os penhascos vermelhos ardendo com a luz da manhã, mas por baixo daquela beleza, Henrique sentia o vale se apertando. Ele caminhou com os outros para a igreja, uma estrutura simples de madeira no centro da cidade, onde toda a família se reunia em suas melhores roupas. Do lado de fora era uma cena de fé e unidade. Mas dentro, Henrique rapidamente percebeu que havia pisado em algo muito mais antigo e muito mais sombrio que adoração. Os bancos se enchiam em silêncio, cada assento ocupado. A família Ferreira entrou por último, varrendo o corredor como realeza retornando à sua corte. Augusto Ferreira se movia com dignidade lenta, seu cabelo prateado imaculado, sua esposa Elisa Lana ao lado, irradiando comando calmo. Atrás deles vinham Teodoro, Marcos, Isabela e finalmente a geração mais jovem, os gêmeos Augusto Filho e Vitória.
seus rostos inexpressivos, olhos afiados como lâminas. A congregação inteira se ergueu ao passarem, não com alegria, mas com medo. Era obediência ritual automática, incutida por anos de sobrevivência. O sermão foi proferido pelo bispo, mas suas palavras eram vazias. Platitudes sobre endurance e humildade e a sabedoria de seguir a ordem. No entanto, cada pausa, cada olhar parecia dirigido ao banco dos Ferreiras. Ele não estava pregando para o povo, estava reafirmando lealdade aos seus mestres. No meio, Augusto em si se levantou e o salão congelou. Sua voz era suave, culta, carregando pelas vigas de madeira com comando sem esforço. Famílias perduram pela força, ele disse, e comunidades perduram pela unidade. Mas unidade não é possível onde fraqueza gera rebelião, ou onde mentiras minam a verdade. Então hoje, afirmemos o que nos une. Nisso Teodoro desdobrou um papel, e um por um nomes foram lidos em voz alta. Nomes de homens, mulheres, famílias que haviam falhado, cujas colheitas haviam fracassado, cujas dívidas haviam montado, cujas fortunas haviam virado. Para cada nome, a congregação respondia em uníssono com a mesma frase: nós perduramos, eles não. Henrique sentou-se rígido, coração batendo, enquanto assistia vizinho após vizinho sendo condenado não à morte, mas ao desaparecimento. Era exílio por consenso, apagamento por ritual. E todos participavam. Vozes baixas, olhos para baixo, obediência absoluta. Ninguém queria ser o próximo nome lido. Então aconteceu. Clara Direito, a costureira que havia desaparecido semanas antes. Seu nome ecoou na voz do bispo e a congregação respondeu: nós perduramos. Ela não. Naquele momento, Clara deixou de existir. Não apenas fisicamente, ela foi apagada da memória, da simpatia, do registro vivo do vale. Esse era o verdadeiro poder dos Ferreiras. Não apenas matar corpos, mas matar a lembrança. E então o olhar de Augusto mudou. Por uma fração de segundo, seus olhos frios pousaram em Henrique. A pausa esticou como uma lâmina em sua garganta. Era esse o momento? Seu nome seria falado, sua presença condenada? Ele apertou o banco se preparando, mas Augusto apenas sorriu fracamente e continuou. O nome de Henrique não foi falado. Ainda não. O ritual terminou com uma oração, vozes baixas, mãos entrelaçadas, mas não havia divindade naquela sala. Era condicionamento psicológico em sua forma mais pura. Controle geracional envolto em cerimônia religiosa. Uma comunidade treinada para apagar qualquer um que se opusesse à dinastia, para enterrá-los em silêncio mais profundo que qualquer túmulo. Enquanto a congregação saía, Henrique sentiu a armadilha se fechando mais apertada. As pessoas evitavam seus olhos, seu silêncio mais sufocante que palavras. Crianças se agarravam aos pais, sussurros morrendo em suas gargantas. Era como se o vale em si tivesse decidido: esse estranho não permanecerá entre nós. De volta à pensão, ele abriu sua maleta com mãos trêmulas e escreveu em seu diário: domingo não é adoração, é doutrinação, um ritual de silêncio. Os Ferreiras treinaram esse vale para apagar o inconveniente, e se escolherem, me apagarão também. Ele sublinhou a próxima linha 2 vezes, pressionando a tinta tão forte que quase rasgou a página. Isso não é um segredo familiar. É um modelo para o poder em si. E aqui, eu devo parar você, ouvinte, para cravar a faca mais fundo. O que você acabou de ouvir não é apenas história. Olhe mais de perto para seu mundo. Você não vê os mesmos rituais de silêncio? Comunidades que apagam vozes inconvenientes, instituições que condenam por consenso, dinastias que sobrevivem por humilhação ritual dos fracos. Os Ferreiras não estavam inventando algo novo. Estavam aperfeiçoando algo eterno. Naquela noite, quando o vale jazia na escuridão, Henrique sonhou com nomes. Nomes infinitos sendo lidos em voz alta através de séculos, através de nações, cada um seguido pelo mesmo canto. Nós perduramos, eles não. E quando acordou encharcado de suor, percebeu a verdade. Os Ferreiras eram apenas um ramo de uma árvore muito maior, uma árvore que ainda lança sua sombra sobre toda a sociedade hoje. A decisão veio a ele no meio da noite, quando o silêncio do Vale do Cedro pressionava pesado demais contra seu peito. Ele não podia mais ficar. Cada hora que passava, apertava a forca mais. Todo olhar, todo sussurro, todo sorriso dos Ferreiras era um lembrete de que eles estavam decidindo quando apagá-lo. Se esperasse, o ritual do domingo não seria o último. Seu nome seria lido em breve, e uma vez falado naquela sala, seria como se ele nunca tivesse vivido. Então Henrique arrumou silenciosamente, suas mãos trêmulas enquanto dobrava seus papéis de volta na maleta. Os registros, as genealogias forjadas, o testemunho do xerife, tudo estava lá. Um escudo frágil de verdade contra uma dinastia criada em mentiras.
Ele prendeu seu revólver debaixo do casaco, enfiou o diário no fundo da bolsa e se preparou para escapar do vale antes do amanhecer. Mas os Ferreiras não eram uma família facilmente evitada. No início tudo parecia claro. A pensão rangia enquanto ele descia a escada estreita, a velha viúva em lugar nenhum à vista. Fora, a estrada se estendia pálida sob a lua, levando para o oeste rumo às montanhas. Ele respirava mais fácil a cada passo, o ar seco enchendo seus pulmões como uma promessa de sobrevivência. Mas então, logo além da ferraria, ele os viu. Duas figuras de pé perfeitamente imóveis nas sombras da rua principal. Elas não se moviam, não chamavam, mas ele reconheceu os contornos instantaneamente. Augusto Filho e Vitória, 17 anos, mas montando guarda como sentinelas, observando-o com aqueles olhos sem piscar. Ele congelou, seu pulso martelando na garganta. Os gêmeos não disseram nada, apenas inclinaram as cabeças em uníssono, o mais fraco sorriso piscando nos lábios de Vitória como se zombando de sua tentativa. Então, tão silenciosamente quanto haviam aparecido, eles recuaram para a escuridão e sumiram. Não era um aviso, era uma demonstração. Eles haviam antecipado sua fuga. Abalado, ele prosseguiu, evitando a estrada principal, cortando em vez disso por becos estreitos e saindo rumo à borda do vale. O mato rangia no vento frio, os penhascos erguendo-se negros contra as estrelas. Por fim, ele chegou à carroça que havia arranjado secretamente com um fazendeiro 2 dias antes. Um homem que, em tons sussurrados, havia prometido levá-lo à sede do município ao amanhecer. Mas quando chegou, a carroça havia sumido. A porta do estábulo pendia aberta, o chão marcado por rastros frescos de rodas. Dentro do estábulo, um pedaço de papel esvoaçava contra a parede, preso por um prego. Era uma página rasgada de um de seus próprios documentos. Caligrafia forjada à perfeição. No fundo, uma única linha rabiscada em script elegante. A verdade nos pertence. Seu estômago virou gelo. Eles não só haviam interceptado seus planos, como haviam entrado em sua maleta enquanto dormia, pegado seus papéis e deixado sua marca como lembrete de seu controle. A mensagem era clara. Fuga era impossível. Todo o movimento que ele concebia, eles já haviam ensaiado. Ele cambaleou de volta para a noite, apertando sua maleta mais forte, percebendo que estava preso em algo mais sufocante que aprisionamento físico. Os Ferreiras haviam se tecido na própria estrutura do vale. Os fazendeiros, os comerciantes, o bispo, até as crianças, cada um deles dobrado voluntariamente, ou involuntariamente, à vontade da dinastia. Não havia aliado, não havia refúgio, não havia fresta na parede. O vale em si era a fazenda Montebello, e ele estava trancado dentro. Naquela noite, sentado em uma pedra na borda dos campos de mato, ele olhou para as estrelas infinitas. Sua respiração estremecia no frio e ele sussurrou para a escuridão. Eles não são apenas uma família, são um sistema. E aqui, ouvinte, é onde a faca torce mais fundo para você. Sistemas como esse não desaparecem, não terminam com um vale ou um século. Eles se replicam, se refinam, se aperfeiçoam em silêncio até ficarem tão altos e tão polidos que o mundo os chama de nobres, de poderosos, de necessários. Os Ferreiras eram simplesmente honestos em seus métodos. Honestos do jeito que predadores são honestos quando mostram os dentes. Mas o mundo maior esconde seus Ferreiras atrás de tronos, atrás de corporações, atrás de rostos sorridentes em moeda e estátuas em praças públicas. Pergunte a si mesmo, quantas tentativas de rebelião na história terminaram não em triunfo, mas em apagamento? Quantos nomes foram falados uma vez e depois riscados da memória por rituais como os domingos? Quantas dinastias invisíveis, mas inquebradas, ainda se movem pelos corredores de suas instituições hoje? Henrique percebeu tarde demais que sua fuga nunca fora possível. Os Ferreiras estavam esperando que ele tentasse. Cada passo, cada escolha já havia sido calculada, escrita em seu livro Razão antes que ele pusesse os pés no Vale do Cedro. Ele não estava lutando contra uma família, estava lutando contra um roteiro, e o roteiro não permitia que ele saísse vivo. Quando as paredes se fecham, a fuga não é mais opção. Essa era a verdade pressionando contra o peito de Henrique, enquanto ele sentava na escuridão, o vento do sertão arranhando seu casaco. Ele não podia escapar do Vale do Cedro. Os Ferreiras haviam se certificado disso. Todo o caminho para fora da cidade, todo aliado que ele poderia confiar, toda roda de carroça e sussurro já haviam sido contabilizados. Sua tentativa de fugir não era falha, era ensaio. Eles o deixaram tentar para que ele aprendesse a futilidade da resistência. Mas havia uma arma deixada para ele, sua mente.
Por dias ele os havia observado estudando outros como espécimes, quebrando cada homem e mulher em pontos de alavancagem. Ele havia visto seus livros razão, ouvido suas lições, testemunhado suas crianças treinadas para recitar a mecânica do controle. Se crueldade era a ciência deles, talvez ele pudesse tentá-la também. Não para dominar, mas para sobreviver. A oportunidade veio mais cedo que o esperado. Um mensageiro chegou na manhã seguinte, convidando-o mais uma vez para a fazenda. A nota era escrita em uma mão graciosa, mas as palavras não carregavam cortesia. Sua presença é requerida. Naquela noite ele enfiou a carta em sua maleta, sabendo que não podia recusar. Naquela noite ele pisou no grande salão da casa dos Ferreiras. O ar cheirava fracamente a fumaça e óleos importados, a luz do fogo pintando as paredes de arenito em tons de sangue. Augusto sentava à cabeceira de uma longa mesa, seu cabelo prateado imaculado, seu olhar como de um falcão. Ao redor dele estavam os outros, Teodoro, Marcos, Isabela e os gêmeos, todos esperando em silêncio. Augusto gesticulou para que ele se sentasse. Senhor Henrique, ele começou, sua voz calma, quase gentil. Admiramos diligência, mas diligência deve ter limites. Você fez perguntas demais, abriu portas demais. Então esta noite perguntamos diretamente, o que você busca? Dinheiro, reconhecimento, um lugar entre nós. Todo homem quer algo. Diga-nos o seu. Era uma armadilha cuidadosamente armada. Responder com verdade e eles saberiam como quebrá-lo. Responder mal e eles o apagariam naquela mesma noite. Por um momento sua garganta apertou, suas palmas escorregadias de suor. Então a lição das crianças deles voltou a ele, a arte de virar fraqueza em arma. Então ele forçou sua voz firme. O que eu busco, ele disse, é sobrevivência. E eu sei melhor que a maioria que sobrevivência não pertence aos justos, pertence aos fortes. Os registros que carrego não significam nada para mim, exceto como prova de força. Eu vejo agora que sua família perdurou porque entende. Vocês sabem como se adaptar, como moldar a verdade, como comandar. Isso ele se inclinou para a frente. Seus olhos encontrando os de Augusto vale mais que herança. Vale lealdade. O quarto caiu em silêncio. As chamas crepitavam na lareira. Por um momento agonizante, Henrique pensou que eles veriam através do disfarce. Arrancariam sua máscara do jeito que arrancavam a de todo mundo. Mas então Augusto sorriu fracamente, os cantos de seus olhos suavizando. Talvez você seja mais sábio do que julgamos. Vitória inclinou a cabeça, estudando-o com a curiosidade de uma cobra observando presa que ainda não decidiu morrer. Sabedoria, ela disse suavemente, é aprender quando se ajoelhar. Um murmúrio de aprovação ondulou pela mesa. Teodoro fechou o livro razão ao seu lado. Marcos serviu-lhe um copo de conhaque. Isabela até permitiu um sorriso educado. Pela primeira vez desde que chegara ao Vale do Cedro, a pressão aliviou. Ele havia comprado tempo, mas tempo não era segurança. Tempo era ilusão. Uma que os Ferreiras concediam quando queriam medir, testar, decidir se um homem podia ser quebrado e remodelado para seu serviço. Ele havia passado no teste deles por agora, mas sabia que o próximo cortaria mais fundo. Naquela noite, retornando ao seu quarto, ele escreveu em seu diário: eu entrei no jogo deles. Eles acreditam que estou me dobrando. Acreditam que estou disposto a ajoelhar. Mas se for sobreviver, devo usar o método deles contra eles. Devo estudá-los como eles estudam os outros. Devo me tornar o espelho de sua crueldade. E aqui, ouvinte, é onde você deve ver a lição mais sombria. Sobrevivência sob corrupção exige corrupção. Para lutar contra uma dinastia de predadores, é preciso arriscar se tornar predador em si. Henrique sentia isso rastejando para dentro dele como geada. A tentação de manipular, de enganar, de usar a própria crueldade que ele odiava como arma. É assim que sistemas como os Ferreiras perduram. Eles não apenas dominam, infectam, forçam até seus inimigos a pensar como eles. A pergunta não é mais se Henrique pode escapar. É se ele pode escapar sem se tornar o que eles são. Mas no Vale do Cedro ninguém nunca escapa inalterado. O teste veio rapidamente, sem aviso. Não foi anunciado com fanfarra nem falado em termos educados. Chegou na forma de uma convocação quieta. Uma carruagem na porta da pensão logo antes da meia-noite. 2 homens dos Ferreiras estavam fora. Nenhum se apresentou. Nenhum sorriu. Apenas gesticularam para que Henrique entrasse. Sua maleta, seu revólver, seu diário, tudo ficou para trás. Ele soube instantaneamente que aquela noite era o momento de decisão. A carruagem chacoalhava pelas estradas de terra do Vale do Cedro, deixando para trás, rolando mais fundo na escuridão do sertão. Nenhuma palavra foi falada. O único som era o rangido da madeira e a respiração constante dos cavalos. Finalmente, o veículo parou em uma clareira sob os penhascos vermelhos, onde a lua pintava a pedra em prata e sombra. Lá esperando como estátuas negras contra a noite, estava a família Ferreira.
Augusto em seu longo casaco, Teodoro e Marcos ao seu lado, Isabela meio escondida pelas dobras de seu chale, e na frente deles os gêmeos, Augusto filho e Vitória, olhos queimando com aquele mesmo brilho frio. No centro da clareira estava um homem amarrado nos pulsos e amordaçado. Henrique o reconheceu, um peão chamado Elias Torres. Ele havia conversado brevemente com Elias dias antes, uma conversa simples sobre o tempo, o gado, as dificuldades do verão. Elias havia sido um dos poucos que ainda olhava Henrique nos olhos. Agora Elias estava de joelhos, tremendo ao luar. Augusto falou primeiro. Sua voz carregava raiva nenhuma, apenas solenidade, como se estivesse entregando uma homilia. Todo homem que andaria com nossa família deve entender o peso da sobrevivência. Palavras são nada, papéis são nada. Lealdade é provada por ato. Ele gesticulou para Elias. Esse homem se provou não confiável. Fala demais, questiona demais. Ele é uma fraqueza, e fraqueza, Sr. Henrique, é contágio. Teodoro deu um passo à frente, colocando um revólver na mão de Henrique. O aço parecia mais pesado do que seu peso deveria permitir, como se carregasse a gravidade de toda a vida tomada antes. Os olhos de Augusto nunca o deixaram. Mostre-nos que entende, ele disse suavemente. Mostre-nos que pertence. O vale estava silencioso. Até o vento parecia pausar. O coração de Henrique troava, sua respiração rasa. Esse era o teste, seu teste final. Matar um homem que lhe havia mostrado nada além de bondade simples, manchar-se com a própria crueldade que havia vindo expor. Os olhos de Elias travaram nos seus largos de terror, mas suplicando com uma profundidade além de palavras. Naquele momento, Henrique viu toda a maquinaria da dinastia dos Ferreiras, os livros razão, a doutrinação, os rituais de silêncio. Era assim que forjavam lealdade, não com persuasão, mas com sangue. Uma vez que um homem matasse por eles, nunca poderia partir. Sua cumplicidade se tornava sua corrente. Por um instante ardente ele considerou puxar o gatilho, ganhar sua confiança, embedar-se mais fundo para que um dia pudesse expô-los de dentro. Era um pensamento tão frio e estratégico quanto qualquer ferreira poderia ter, e isso o aterrorizava. Sua infecção já estava funcionando. Ele estava pensando como eles, mas outro pensamento cortou. Se eu o matar, sou deles para sempre. O silêncio esticou. Vitória inclinou a cabeça, seus lábios se curvando no mais fraco sorriso, testando-o. Os olhos de Teodoro se estreitaram, observando o tremor de sua mão. Augusto em si parecia quase sereno, como se confiante no resultado. Henrique apertou o revólver, ergueu-o lentamente, não para Elias, mas para a família. Sua mão tremia, mas sua voz não. Eu vejo sua lição, ele disse. Mas sobrevivência não é encontrada apenas na crueldade. É encontrada em saber onde a crueldade termina. Suspiros ondularam entre os reunidos. O revólver tremia em sua mão, não de fraqueza, mas do peso da escolha. Por um momento, o sertão noturno pendurou suspenso, toda a respiração contida. Augusto não se assustou. Em vez disso, ele deu um passo à frente calmo como sempre, e pressionou uma mão gentilmente contra o cano, abaixando-o. Você é mais corajoso do que julgamos, ele murmurou. Mas coragem nem sempre é sobrevivência. A família virou em uníssono, deixando Elias ainda amarrado na terra. Eles retornaram à carruagem sem outra palavra. O teste havia terminado, embora Henrique ainda não soubesse se havia passado ou falhado. Quando o largaram de volta na pensão, o revólver havia sumido. Suas mãos vazias, seu coração oco. Ele cambaleou para seu quarto, desabou na cadeira e rabiscou os eventos da noite em seu diário com desespero furioso. Sua linha final lia: eles não me mataram esta noite, o que significa que não terminaram comigo. Ainda estou no jogo deles e agora o jogo é sangue. E aqui, ouvinte, é a verdade que você deve engolir. É assim que dinastias se perpetuam, não apenas através de riqueza ou criação, mas arrastando outros para seu círculo de crueldade. Eles te tornam cúmplice, te tornam culpado, te tornam parte de seu silêncio. E uma vez que você não precisa mais de correntes. Você fica porque teme o reflexo de seu próprio pecado. Essa é a essência do poder institucional, o segredo que você nunca deveria ouvir. Na noite após o teste, Henrique não dormiu. Seu corpo tremia com o abalo da escolha, sua mente queimando com a imagem de Elias Torres amarrado na terra, sua vida pendurada por um fio da vontade de outro homem. Ele não havia puxado o gatilho, não havia se juntado a eles, mas tampouco havia salvado Elias. E essa era a crueldade do método dos Ferreiras. Eles nunca precisavam sujar as mãos, apenas precisavam forçar os outros ao peso de escolhas impossíveis, até que a culpa em si se tornasse a coleira. Mas culpa não seria sua corrente. À luz da lâmpada, Henrique espalhou seus papéis pela mesa, os documentos que havia guardado, as entradas do diário que havia escrito, os testemunhos e inconsistências que havia reunido. Por semanas ele havia tentado desvendar o segredo dos Ferreiras. Agora percebia que estava segurando algo muito maior, uma arma.
Sua força jazia no silêncio, na cadeia inquebrada de sua narrativa. Se ele pudesse fraturar essa cadeia, virar seus próprios registros contra eles, talvez pudesse ainda esculpir uma fuga. Ele começou cruzando cada nome, cada entrada de livro-razão, cada genealogia falsa contra registros oficiais do tribunal. Lentamente um padrão tomou forma no papel diante dele. Gerações inteiras apagadas e reescritas. Árvores familiares podadas e redesenhadas. Rivais desaparecendo em uma cidade apenas para novas oportunidades se abrirem em outra. Era preciso demais para descartar, sistemático demais para ignorar. Em suas notas ele escreveu: "A deles não é uma história, é um roteiro." E então veio a revelação que o abalou mais profundo. O roteiro se repetia. Eventos quase idênticos. Disputas de terras terminando em mortes repentinas. Heranças reivindicadas através de selos forjados. Rivais apagados por acidente apareciam em toda geração. São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais. Cada vez o mesmo ciclo, o mesmo resultado. Não era mera sobrevivência. Era replicação. Como se a família estivesse rodando o mesmo experimento de novo, refinando-o a cada iteração. Esse era o segredo genético que a maleta sussurrara. Não deformidade, não loucura, mas design. Uma dinastia engenhada através de casamento, criação e treinamento para aperfeiçoar a ciência fria da dominação. Henrique entendia agora como expô-los. Ele não podia apelar para o vale. O Vale do Cedro já estava quebrado. Seu povo vivia em silêncio ritual. Sua obediência incutida fundo demais. Não. O único caminho adiante era levar a história além do vale, para tribunais, para cidades, para as mãos daqueles que ainda acreditavam em registros sobre rituais. E para isso ele precisava de prova sólida demais até para os Ferreiras apagarem. Então ele bolou seu contragolpe. Os Ferreiras confiavam em registros para construir suas mentiras, brasões familiares, cartas forjadas, árvores genealógicas que traçavam de volta a suposta nobreza. Mas toda falsificação carregava o mesmo defeito, a mão por trás dela. Augusto havia escrito demais de sua própria lenda. Henrique reuniu os documentos, comparou selos, assinaturas, datas. De novo a mesma caligrafia emergia, usando a máscara de séculos. Ele os copiou cuidadosamente, criando sobreposições que revelavam o padrão. O próximo passo era perigoso. Ele começou a deixar fragmentos dessas sobreposições em lugares que os Ferreiras não podiam apagar facilmente, enfiados em inários da igreja, escondidos dentro de livros-razão no tribunal, pressionados entre páginas de livros emprestados. Pequenas sementes de dúvida colocadas onde nenhuma mão única poderia colhê-las todas. Se ele caísse, se desaparecesse, esses fragmentos permaneceriam. Sussurros no papel esperando acender suspeita. Mas mesmo enquanto trabalhava, ele sabia que o perigo montava. Já sentia seus olhos nele mais de perto que antes. Conversas paravam quando ele entrava em uma sala. Crianças o observavam com atenção demais. Uma manhã ele encontrou uma única folha de seu diário deitada em seu travesseiro, embora tivesse trancado o livro em sua maleta na noite anterior. Na página, em sua própria mão, ele havia escrito: "A deles não é uma história, é um roteiro." Abaixo, em uma mão diferente, o script delicado e curvo de Vitória, havia 4 palavras. "O seu agora também é." Não era uma ameaça, era uma declaração. Eles estavam dizendo a ele: "Você pertence a esse jogo, queira ou não. E aqui, ouvinte, é a revelação que deve perfurá-lo. Uma vez que você começa a estudar sistemas de poder, uma vez que vê seus padrões, você já está dentro do roteiro. Você não pode mais reivindicar inocência. Você não pode mais ficar fora. O conhecimento em si o acorrenta porque no momento que você o carrega, você é marcado." Os Ferreiras entendiam isso. E agora Henrique também. Ele prosseguiu independentemente, sabendo que seu tempo se estreitava. Todo dia o vale ficava mais frio com ele, todo olhar mais afiado, mas ele se agarrava à esperança de que se pudesse espalhar fragmentos suficientes, se pudesse plantar sementes de verdade suficientes, o silêncio um dia racharia. E ainda assim, enquanto escrevia em seu diário, admitia um medo mais profundo que a morte. "Se eu não escapar em breve, começarei a pensar como eles. Já me pego calculando. Já peso vidas contra estratégia. Eles não são mera ameaça ao meu corpo, são ameaça à minha alma." O contragolpe estava em movimento, mas ele sabia que os Ferreiras não o deixariam jogar para sempre. Eles responderiam, e quando o fizessem não seria com livros-razão ou sermões, seria com sangue. Os Ferreiras contra-atacaram com elegância, não brutalidade. Seu contrajogo não era uma faca no escuro ou uma bala na estrada. Era muito pior. Eles viraram os próprios fragmentos de verdade que Henrique havia espalhado em armas contra ele. Começou sutilmente. Um olhar de um fazendeiro que outrora acenava educadamente.
agora estreitando os olhos com suspeita. Uma frase sussurrada que ele ouviu na barraca do ferreiro. Ele mente. Ele distorce palavras. Não se pode confiar nele. Pelo terceiro dia, os murmúrios haviam crescido mais altos. Famílias cruzavam a rua quando ele se aproximava. A viúva da pensão, Sra. Pereira, recusou seu pagamento de aluguel, seus lábios apertados enquanto murmurava: "Não aceito moeda de traidor." No início ele pensou que era paranoia, mas então viu pelo que era. Os Ferreiras haviam descoberto seus fragmentos escondidos, as sobreposições que ele deixara em livros razão e rinários. Em vez de apagá-los, eles os cooptaram. Torceram suas sementes de dúvida em prova, não da fraude da família, mas de sua traição. Contaram à cidade que Henrique era um falsificador, um agitador enviado do leste para dividi-los, para envenenar sua paz. E o Vale, já condicionado por anos de silêncio ritual, obedeceu. A dúvida não virou para os Ferreiras, virou para ele. O brilho de seu movimento estava em sua precisão. Ele havia construído seu caso em documentos, em registros, em caligrafia. Eles responderam fazendo dele o falsificador. Envenenaram o poço da evidência até que tudo que ele tocasse fedesse a corrupção. Em seu diário ele escreveu naquela noite com mãos trêmulas: "Eles não destroem a verdade, eles a reutilizam. Fazem até a honestidade seu servo." A forca apertou ainda mais. Naquele domingo, durante o ritual na igreja, ele sentiu o peso da sala inteira pressionando contra ele. Augusto se levantou após o sermão, seu cabelo prateado reluzindo, sua voz calma. "Há aqueles entre nós", ele disse, "que vêm não para se juntar, mas para fraturar, que carregam maletas de mentiras, que buscam semear desconfiança entre vizinhos. Isso não é força. É doença, e doença deve ser nomeada." A congregação se mexeu, seus olhos deslizando para Henrique, embora nenhum nome fosse falado. Ele sentou congelado no banco, suor se acumulando em sua gola. Percebeu então que os Ferreiras não precisavam matá-lo eles mesmos. O Vale faria isso. Condicionado por anos de obediência, doutrinado domingo após domingo de apagamento, o povo o removeria assim como havia removido Clara, assim como havia apagado todo rival antes. Naquela noite ele considerou queimar seus papéis, destruir a evidência, fugir a pé pelo sertão. Mas a memória dos gêmeos montando guarda na rua, a carroça sumida, o pedaço de papel pregado no estábulo, tudo isso lhe dizia a verdade. Rotas de fuga eram ilusões. Eles controlavam o vale como um sistema fechado. Então ele resolveu algo mais sombrio. Se eles haviam virado seus fragmentos em armas, então ele espalharia mais, mas não para o vale, para o mundo exterior. Ele começou a copiar suas sobreposições e entradas do diário em múltiplos conjuntos, embrulhando-os com cuidado, preparando para enviá-los por mensageiro para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, lugares onde o alcance dos Ferreiras não chegasse tão facilmente. Se um pacote sobrevivesse, uma semente de verdade poderia crescer. Mas até isso os Ferreiras anteciparam. Na noite seguinte, um menino mensageiro entregou uma nota selada em cera carmesim. Dentro estava uma única folha de papel escrita na mão elegante de Vitória. "Você acha que não vemos onde você espalha? Sementes caem apenas onde permitimos. Lembre-se, Sr. Henrique, sua verdade vive porque permitimos." A implicação era arrepiante. Eles não só haviam descoberto seu plano, como sabiam as rotas, os destinos, os próprios nomes de seus mensageiros pretendidos. Estavam dizendo a ele que a rede era absoluta. E ainda assim, enterrado sob seu controle, Henrique vislumbrou algo, uma rachadura. Se eles precisavam lembrá-lo de seu alcance, se precisavam enviar uma nota de todo, significava que algo os preocupava. Seus fragmentos os haviam inquietado, ainda que levemente. Talvez temessem o mundo exterior mais do que admitiam. Talvez seu poder, tão absoluto dentro do vale, enfraquecesse além de suas bordas. Ele se agarrou a esse pensamento, mesmo enquanto as paredes se fechavam mais apertadas, mesmo enquanto os olhares dos moradores ficavam mais afiados, mesmo enquanto sua própria respiração parecia emprestada. Os Ferreiras haviam reescrito seus fragmentos em uma forca. Sim, mas também haviam traído seu próprio medo, e medo era o primeiro sinal de fraqueza. Naquela noite, na luz tremeluzente de sua lâmpada a óleo, Henrique rabiscou em seu diário uma linha que parecia menos uma nota e mais um voto. "Se eu não puder sobreviver, então pelo menos os ferirei. Mesmo se meu corpo desaparecer, minhas palavras não." E aqui, ouvinte, é onde você deve encarar o espelho. Todo sistema de dominação, não importa quão polido, não importa quão geracional, guarda uma verdade que não pode escapar. Ele teme a exposição, teme a semente incontrolável.
E quando você aprende a ver seu medo, aprende a ver a rachadura em sua armadura. Os Ferreiras o haviam contido, haviam virado o vale contra ele, mas a semente já estava em movimento. E uma vez que uma semente é plantada, nenhuma dinastia, não importa quão cuidadosamente engenhada, pode controlar onde ela cresce. Não era mais suficiente espalhar sementes das sombras. Os Ferreiras haviam mostrado sua mão. Toda a estrada para fora do Vale do Cedro estava fechada. Todo mensageiro comprometido, todo sussurro torcido em uma lâmina contra ele. A única chance deixada era atacar dentro do coração de sua maquinaria, feri-los onde acreditavam ser inatingíveis. Sua casa, seu legado, seu roteiro. A oportunidade veio através de Isabela Ferreira. Diferente de seus irmãos, diferente de seu pai, Isabela era menos visível nos rituais diários de dominação. Ela aparecia frequentemente como uma sombra em jantares, uma presença quieta em sermões, seu papel escondido atrás de um véu de sorrisos educados. Mas Henrique notara algo. Onde os outros se moviam como predadores, Isabela se movia como uma guardiã. Ela gerenciava os livros razão, a correspondência, os arquivos da casa. Se havia um cofre central onde o mito da família era escrito e reescrito, passaria por suas mãos. Então Henrique jogou o papel do cético leal, o homem que havia visto sua força e aprendido a admirar. Ofereceu a Isabela pequenas cortesias carregando livros para ela na igreja, falando suavemente da beleza da fazenda, fingindo deferência a seu refinamento. Ele não era tolo. Sabia que os Ferreiras mediam todo gesto, mas também sabia que predadores frequentemente ignoravam o poder da lisonja, especialmente quando dirigida não ao patriarca, mas à guardiã das chaves. E funcionou. Uma noite tardia, Isabela o permitiu entrar na biblioteca, uma sala que poucos fora da família haviam visto. As prateleiras estavam forradas com volumes encadernados em couro, muitos estampados, com brasões genealógicos falsos, suas lombadas reluzindo à luz do fogo. No centro estava uma grande escrivaninha onde papéis soltos e correspondência jaziam empilhados com precisão matemática. Isso, Isabela disse quietamente, é onde preservamos a verdade. E como você sabe, a verdade muitas vezes deve ser corrigida. Suas palavras eram calmas, seu sorriso fraco, mas em seus olhos pairava algo mais complexo que crueldade. Cansaço, talvez. Ou o traço fraco de alguém que havia há muito rendido sua vontade à maquinaria da família. O coração de Henrique batia forte enquanto ele varria a sala. Aqui estava, o arquivo de seu mito, o motor de suas mentiras. Ele não podia tomá-lo abertamente, mas podia estudar, podia memorizar. Seus olhos corriam sobre selos, cartas forjadas, árvores familiares inteiras que haviam sido desenhadas e redesenhadas, cada uma dobrando a história na forma do poder dos Ferreiras. Mas então ele viu algo que parou sua respiração fria. Uma gaveta trancada, sua maçaneta de ferro escura com a idade, marcada por um único brasão, diferente dos outros. Não a heráldica fabricada dos Ferreiras, mas um símbolo mais antigo, mais áspero. Uma serpente enrolada em torno de uma cruz. Não era inglês. Não era brasileiro. Era algo muito mais antigo. Isabela notou seu olhar. Por um momento seu rosto endureceu. Então ela se inclinou perto, sua voz não mais que um sussurro. Essa gaveta guarda o que nunca deveria ser visto, nem mesmo pela família. E lá estava, a rachadura, o momento que ele esperava. Ele se recostou fingindo curiosidade casual, mascarando a tempestade em seu peito. Algumas verdades, ele murmurou, são mais pesadas que outras. Isabela disse nada. Apenas trancou a gaveta novamente e virou-se, mas o tremor em sua mão atraiu. O que quer que jazesse dentro não era mera falsificação, era a origem, a raiz real da linha dos Ferreiras, talvez até a chave para seu segredo genético. Aquela noite, enquanto retornava à pensão, ele percebeu o que devia ser feito. Se era para ferir a família, tinha que abrir aquela gaveta. Tinha que ver o que até os Ferreiras temiam reconhecer. Era um pensamento suicida, mas também sua única chance. Em seu diário, ele rabiscou com intensidade febril. A serpente e a cruz. É mais antigo que o Vale do Cedro, mais antigo que São Paulo, mais antigo que a Bahia. Se eu puder alcançar o que jaz sob suas falsificações, não só os exporei, revelarei o que eles esconderam por gerações, sua verdadeira gênese. Mas enquanto escrevia, um único som o congelou, uma batida suave em sua porta. 3 toques deliberados, calmos. Ele se levantou, mão trêmula rumo ao revólver que havia conseguido manter escondido, quando abriu a porta para o ninguém estava fora. Apenas um envelope jazia no chão, selado em cera carmesim. Dentro estava uma única linha escrita na mão delicada de Vitória. A gaveta chama por você. Estamos esperando. Não era mais uma missão secreta. Eles sabiam. Sempre souberam. E aqui, ouvinte, é onde a descida se afia em terror. Os Ferreiras não estavam apenas guardando sua verdade. Estavam guiando-o para ela, como se o vale inteiro, a performance inteira,
tivesse sido construída para levá-lo àquela biblioteca, àquela gaveta, àquela serpente enrolada em torno da cruz. Pergunte a si mesmo quantas verdades você acha que descobre foram de fato projetadas para você encontrar. Quantas revelações são simplesmente portas que seus governantes queriam que você abrisse para que você pisasse exatamente onde pretendiam. Henrique não os estava desmascarando. Estava caminhando mais fundo em seu labirinto. Na noite em que escolheu retornar à fazenda dos Ferreiras, Henrique sentiu como se toda a pedra no Vale do Cedro o estivesse observando. A lua pendia baixa, sangrando prata pelo sertão, e os penhascos se erguiam como juízes silenciosos. Ele havia dito a si mesmo que isso era estratégia, que estava atacando no coração deles, abrindo a ferida de sua origem escondida, rasgando-a. Mas outra parte dele, mais sombria e mais quieta, sussurrava a verdade. Ele estava sendo levado. A gaveta marcada pela serpente não estava apenas trancada. Era isca. Ainda assim ele foi. A biblioteca estava silenciosa quando ele escorregou para dentro. O fogo reduzido a brasas brilhantes, o ar grosso com o cheiro de couro e tinta. As prateleiras o torreavam. Séculos de genealogias forjadas de pé como testemunhas falsas. Seus olhos foram direto para a escrivaninha, a gaveta, a serpente enrolada em torno da cruz. Sua maçaneta de ferro reluzia fracamente à luz do fogo. Por um longo momento ele hesitou. Pensou no tremor de Isabela, na nota zombeteira de Vitória, na certeza calma de Augusto. Eles o queriam ali. E ainda assim o puxão era irresistível. Ele sacou um pequeno ferro de seu maleta, uma ferramenta que carregava para prender documentos na estrada, e o pressionou na fechadura. Com um clique fraco, a gaveta cedeu. Dentro jazia um feixe de papéis amarelados pela idade, amarrados em barbante. Abaixo deles um livro encadernado em couro, sua capa rachada, sua lombada gasta. Na primeira página do livro não era português nem latim, mas alemão, traços ásperos entintados em uma mão antiga. Henrique não podia ler toda a palavra, mas uma frase saltava para ele de novo e de novo. Die Erbschaft des Blutes, a herança do sangue. Ele virou página após página, seu pulso acelerando. O livro não era genealogia, não era história familiar, era instrução, um manual de criação seletiva, manipulação e controle. Notas sobre escolher parceiros de casamento, não por amor, mas por cálculo de temperamento. Lições sobre como instilar obediência em crianças, não através de punição, mas através de doutrinação precoce, a arte de remover empatia antes que floresça. Então vinham os nomes, não Ferreira, não Flores, não Fonseca, mas uma linhagem traçada de volta à Europa, a uma cidade industrial no Reno, onde a família havia começado como mercadores em aço e carvão. Lá também, o mesmo padrão de desaparecimentos, fortunas repentinas, rivais quebrados. Isso não era invenção americana. Os Ferreiras eram simplesmente um ramo de algo mais antigo, exportado como uma contagiosa através do oceano. Mas o livro carregava algo ainda mais sombrio. Às margens, escrito na mão inconfundível de Augusto, estavam reflexões. Empatia é uma deformidade. Compaixão gera fraqueza. Crianças devem ser purgadas dela, como se purga a doença de um corpo. Outra nota. Sobrevivência não é dom de Deus. É ofício do homem. Não adoramos, selecionamos. O feixe de papéis abaixo do livro fez sua respiração parar. Eram registros de mortes, contratos, acidentes, doenças, todos organizados ordenadamente, como se assassinato em si fosse negócio registrado. São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul. Cada vítima catalogada por nome, cada desgraça explicada em detalhe clínico arrepiante. O fazendeiro cujo cavalo se assustou, a professora cuja escola queimou, a costureira que desapareceu, todos contabilizados, todos ligados de volta à mão da família, e abaixo deles um documento final, uma única folha, mais recente, escrita em um script cuidadoso. Não carregava nome no topo, apenas um cabeçalho. Herança do Oeste. Continuação. As linhas abaixo listavam a próxima geração. Augusto Filho, Vitória, Edgar. Cada nome seguido por traços, forças, fraquezas, futuros potenciais, notas sobre com quem deveriam casar, quem evitar, quais alianças estenderiam o alcance da família para Belo Horizonte, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Não era especulação. Era um plano, um roteiro para os próximos 50 anos. Henrique sentiu seu estômago se torcer. Percebeu agora a profundidade de seu segredo. Os Ferreiras não estavam improvisando crueldade. Estavam seguindo um design mais antigo que o vale em si, e não haviam terminado. Sua linhagem era destinada a se espalhar, a se fundir com outras, a semear novas dinastias pelo continente. Então veio o som, uma tábua do chão rangendo atrás dele. Ele girou, os papéis ainda apertados em sua mão. De pé na porta estava Vitória, seu vestido branco brilhando fracamente à luz do fogo, seu rosto calmo,
seus olhos vivos com algo predatório. Ela não se assustou ao ser descoberta, apenas sorriu inclinando a cabeça. Eu disse que a gaveta chamava por você, ela sussurrou. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra veio. Vitória deu um passo mais perto, sua voz suave, paciente, como se explicasse uma lição a uma criança. Você acha que encontrou algo proibido, mas tudo que encontrou foi seu papel. Você não vê? Você foi destinado a lê-lo. Você foi destinado a carregá-lo além desse vale. Esse é o design. Sangue se espalha não apenas pela carne, Sr. Henrique, mas pela história. As palavras o atingiram mais forte que qualquer golpe. Sua mente rodopiou com a realização. Talvez toda a sua investigação, toda a sua resistência tivesse sido parte do design da família. Ao tentar expô-los, ele estava apenas garantindo que sua narrativa viajasse mais longe, embedando-se em outras mentes. Vitória se inclinou perto, sua respiração fria contra sua orelha. Não tememos exposição. Precisamos dela. Todo homem que tenta nos resistir se torna outro vaso para nossa verdade. E quando você a carregar para o mundo, nos tornará mais fortes. Henrique sentiu seus joelhos enfraquecerem. A serpente em torno da cruz não era meramente seu símbolo. Era sua filosofia. Constrição e fé torcidas juntas. Dominação santificada como destino. E aqui, ouvinte, é onde o pavor se infiltra em você. Quantas das verdades proibidas que você acha que descobre foram de fato destinadas para você encontrar? Quantas revelações não são resistência, mas transmissão? Quando você passa adiante a história, quando sussurra no escuro, você resiste ao sistema ou o serve. Naquela biblioteca, apertando papéis que queimavam como veneno em suas mãos, Henrique percebeu a terrível possibilidade. Ele não era o quebrador da cadeia dos Ferreiras. Era sua continuação. O fogo na biblioteca queimava baixo, sombras esticando longas pelas paredes de arenito. Quando Henrique sentiu o peso dos papéis marcados pela serpente em suas mãos, toda palavra que havia lido o roía. As instruções alemãs para criar crueldade seletiva, os livros razão de mortes orquestradas, o plano para gerações futuras. Mas o sussurro de Vitória era o que afundava mais profundo. Não tememos exposição. Precisamos dela. Pela primeira vez ele se perguntou se a resistência em si era parte de seu design. Talvez a dinastia dos Ferreiras não apenas sobrevivesse à oposição, consumia-a, virava-a em combustível. Todo sussurro de suspeita, todo rumor de sua crueldade, todo segredo proibido apenas aprofundava sua aura de inevitabilidade. Resistir era espalhar seu mito. Lutar era jogar seu papel em seu roteiro. Vitória estava em silêncio do outro lado dele, seu rosto meio iluminado, seus olhos fixos nele com a calma de um predador que já havia vencido. Atrás dela, no corredor escuro, ele sentia movimento. Augusto, Teodoro, Marcos, a família inteira esperando em silêncio, observando, medindo, decidindo. Escolha, ela murmurou. Destrua as páginas e desapareça, ou carregue-as e se torne o que você já é, nosso vaso. As mãos de Henrique tremiam enquanto ele olhava para os papéis. Queimá-los significaria silêncio, oblivion. A família continuaria sem freios, seu livro razão de crueldade levado adiante no tutano de suas crianças. Mas carregá-los além do Vale do Cedro, espalhá-los pelo mundo, significaria que ele se tornava exatamente o que pretendiam, um mensageiro de seu mito, um profeta de sua filosofia. De qualquer jeito, a dinastia perdurava. Henrique pensou em Elias Torres, ainda amarrado na terra, condenado não pela morte, mas pelo silêncio. Pensou em Clara Direito, apagada da memória por uma única frase em um banco de igreja. Pensou no xerife Braga, velho e quebrado, ainda carregando a cicatriz de saber demais. E finalmente pensou em si mesmo, Joaquim Henrique, genealogista e investigador, um homem que viera perseguindo disputas de herança e em vez disso se encontrou acorrentado por uma família mais antiga, mais sombria, mais refinada que qualquer coisa que imaginara. Lentamente ele baixou os papéis para a escrivaninha. Sua voz falhou, mas não vacilou. Se sobrevivência é um roteiro, ele disse, então eu escreverei minha própria linha. A família assistiu em silêncio enquanto ele alcançava a lâmpada a óleo e a virava. Chamas saltaram instantaneamente lambendo os papéis, consumindo séculos de linhagem forjada e registros de assassinato. O livro de couro se enrolou, o brasão marcado pela serpente enegrecendo no fogo. Por um momento fugaz, Henrique sentiu poder, desafio contra a inevitabilidade que eles haviam tecido ao seu redor. Mas Vitória apenas sorriu. Não com raiva, não com perda, com satisfação. Sim, ela sussurrou. Mesmo na destruição você nos serve, pois fogo também é herança. As chamas se espalharam rapidamente, devorando a escrivaninha, rastejando rumo às prateleiras. Isabela moveu-se primeiro, comandando os criados a contê-lo. Teodoro arrastou as pesadas cortinas para baixo para sufocar o fogo. A eficiência da família era aterrorizante. Respondiam não com pânico, mas com eficiência ensaiada.
como se até catástrofe tivesse sido antecipada. Em minutos o incêndio foi contido. Os papéis eram cinzas. O livro carbonizado além de reconhecimento. Henrique ficou tremendo na fumaça, seu peito arfando. Ele havia destruído o registro, mas no fundo de seu estômago sentia a verdade. Não importava. A família carregava sua doutrina no sangue, na memória, em crianças já treinadas para ver o mundo como um livro-razão de fraquezas. Papel era nada. Ele havia queimado palavras, mas não havia queimado o sistema. Na manhã seguinte ele arrumou o pouco que lhe restava. Nenhuma maleta pesada com evidência, nenhum diário cheio de prova, apenas sua memória, e o pavor de que a memória em si era o vaso exato que os Ferreiras haviam querido o tempo todo. Ele deixou o Vale do Cedro com nada além das roupas no corpo e o conhecimento que o assombraria para sempre. E aqui é onde você, ouvinte, deve encarar a verdade mais sombria de todas. Algumas dinastias não precisam de monumentos ou arquivos. Vivem nas mentes daqueles que as testemunham. Todo homem que vê, todo homem que fala se torna outro elo em sua cadeia. Joaquim Henrique saiu do Vale do Cedro pensando que havia escapado, mas na verdade carregava os Ferreiras consigo, em toda palavra que falava, em todo aviso que deixava para trás. É assim que a corrupção se espalha. Não na tinta de livros-razão, não nas paredes de fazendas, mas nas histórias sussurradas após o escuro. Histórias como esta, histórias que você está ouvindo agora. Então eu pergunto a você, enquanto senta no brilho de sua própria luz com o peso dessa história pressionando contra sua mente, de quem vaso você se tornou? Quando você fala dos Ferreiras, quando sussurra seu segredo, você os resiste? Ou carrega seu sangue adiante como eles projetaram? Talvez essa seja a crueldade final de sua herança genética. Não que criassem predadores, mas que criassem inevitabilidade. E uma vez que você ouviu sua história, não pode desouvi-la. Você se torna parte dela. A família Ferreira perdura em registros, em memória, em